Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Odisseia Filosófica. A jornada de hoje irá utilizar a filosofia como uma ferramenta prática de transformação pessoal. A jornada de hoje abordará a filosofia estoica. Vamos explorar, finalmente, através do livro Aprender a Viver, de Luc Ferry, como era a teoria, a ética e a salvação para os estoicos e mesmo como aplicar isso nos dias de hoje. É preciso que você tenha escutado o episódio de número 2, intitulado Aprendendo a Viver através da Filosofia, para entender melhor a abordagem que estamos utilizando aqui. É preciso entender, em primeiro lugar, que o livro de Luc Ferry apresenta uma visão panorâmica da história da filosofia. Nisso, ele irá pensar pontos da história para poder abordá-los. Perder-se-á em especificidade para que se ganhe didática e entendimento para o leitor. Por isso, quando ele vai abordar a filosofia antiga, ele pinça a filosofia estoica. Ele não aborda os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, do período clássico, nem muito menos o epicurismo, o cinismo, o ceticismo do período helenístico, embora ele possa fazer alguns paralelos com eles. É preciso que você tenha em mente isso, já que no decorrer dos episódios do Odisseia Filosófica, pulamos da introdução à filosofia para, neste episódio, a filosofia estoica. Ainda assim, convido você também a escutar o episódio 5, Demiurgo em Platão, caso você ainda não tenha escutado, já que lá acabo fazendo um panorama bem geral sobre os pré-socráticos e mesmo Platão. A ênfase deste episódio será tentar compreender o estoicismo dentro do tripé que o Ferry apresenta em sua obra, e isto vai servir como panorama para a filosofia antiga. O estoicismo se situa no período que a gente chama de período helenístico, período em que Alexandre o Grande acaba conquistando a Grécia e boa parte do mundo antigo. As escolas desse período eram designadas, muitas vezes, pelos nomes dos lugares em que elas se estabeleciam. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, ensinava sob arcadas recobertas, em pórticos, em grego, istoa. Estoicismo, então, deriva dessa palavra. Há 3 períodos do estoicismo. Não há muita coisa sobre o estoicismo antigo, o primeiro período. Acabamos conhecendo por maneira indireta através de autores posteriores, como Cícero, que os comenta. O mesmo é verdade para o médio estoicismo, que também é pouco conhecido. Há uma tendência eclética neste período, mesclando influências de diversas escolas na forma de filosofar. O período que de fato é mais conhecido é o último, o estoicismo novo, agora em Roma, não mais na Grécia. Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio são os nomes mais conhecidos do estoicismo e se situam neste último período. Iremos aqui fazer referência principalmente ao último período. Inclusive, enquanto eu estiver falando, irei me esforçar para apresentar principalmente a ideia dos estoicos. Ainda que muitas vezes, como essa visão é panorâmica, eu poderei estar me referindo a algo que um dos estoicos falou. Mas é aquilo que eu falei lá no início sobre a visão panorâmica. A gente precisa ganhar em didática, de certo modo, para facilitar o entendimento. E nisso perde-se em especificidade, como, por exemplo, a gente perderia em relação a um artigo científico que fala exatamente sobre uma determinada pergunta e esmiuça. Mas aqui não irá haver um prejuízo para a intenção do episódio ao fazer isso, tá bom? Bom, teoria estoica fundamenta-se na percepção do cosmos e da contemplação da ordem cósmica. A teoria estoica fundamenta-se na percepção do cosmos e na contemplação da ordem cósmica.
É importante entender que, para os estoicos, há uma relação entre o modo de conceber o mundo, o modo de pensar a respeito do mundo e o modo de agir com base nesses pressupostos. Para encontrar um lugar no mundo, para aprender a viver no mundo e nele inscrever as ações, é necessário, primeiro, conhecer o mundo que nos cerca. A essência da realidade, para os estoicos, é fundamentada em ordem, harmonia e beleza. Algo que a filosofia antiga irá chamar, desde os pré-socráticos, de cosmos. A realidade é entendida como um todo, como um ser vivo, estruturado e animado, que os estoicos chamam de divino. A estrutura de tudo que existe é ordenada, harmoniosa e bela. Assim sendo, ela é racional, ou seja, funciona conforme o logos, termo em grego que dará origem à palavra lógica. Logos refere-se à ordem intrínseca da realidade e também à capacidade racional do homem de apreendê-la. Há uma ordem lógica que ordena, organiza, harmoniza todas as coisas. Essa ordem cósmica é racional, justa e boa. É dito que, mesmo quando há uma catástrofe ou uma tragédia, onde ali enxergamos o caos, rapidamente as coisas se reestruturam para a ordem e harmonia. Não há um acaso, há uma ordem e harmonia que é justa e boa. Aqui, faço novamente um paralelo com o episódio do Demiurgo. Em Platão, o artífice do universo visível é bom. No estoicismo, também enxergamos o universo como bom. Mesmo o que é feio é tido como ornamento e possuindo seus encantos para uma inteligência mais profunda. É preciso ver a beleza do conjunto. Hoje, chegamos a ver a natureza como neutra, às vezes como a serva que foi feita para nos obedecer, e muitas vezes ruim, como em casos em que há tornados, tsunamis, inundações. Embora a gente possa pensar que a natureza seja neutra, também podemos compreender que ela não produz valores como bom e mal. Ela produz fatos e esses fatos podem ser interpretados por nós como bons e maus. No estoicismo, não há acaso. Tudo tem a razão de ser. Uma ordem que é justa, boa, harmoniosa e bela, se vista em conjunto. Então, mesmo quando há uma catástrofe para o estoicismo, mesmo que ali a gente perceba que houve uma quebra dessa harmonia, rapidamente, quando contemplamos o todo, vemos a harmonia ainda ali. Os estoicos veem a transcendência na imanência. Quando uma coisa só existe no mundo, a gente diz que ela é imanente. Quando existe além do mundo, ela é transcendente em relação ao mundo. O cosmos é imanente porque corresponde ao todo, à realidade. Mas pode ser visto como transcendente para Ferri, porque mesmo nessa imanência, mesmo nessa realidade, nesse todo, a gente se percebendo como parte desse todo, há coisas que não podem ser replicadas ou feitas pelos homens. Há coisas que são totalmente estranhas à atividade, por que não dizer à capacidade humana. Ainda assim, o homem pode ser visto como uma réplica desse cosmos em uma escala menor. O homem em si mesmo pode ser visto como um microcosmos, como um cosmos em miniatura, como um cosmos análogo ao todo, ao que está externo a ele, ao macrocosmos. É interessante essas distinções, porque as religiões imanentes, elas situam o divino na realidade que a gente vê. As religiões que falam do transcendente, esse divino, está além da realidade. Ele não se confunde, de certo modo, com a realidade. Ele existe antes, muitas vezes, da realidade, como a gente observa, tendo ele criado essa realidade, muitas vezes, uma realidade que não é a realidade de fato. É
uma percepção ilusória da realidade que acabamos percebendo nessa concepção de transcendência. Aqui a gente está vendo que o estoicismo ele é uma filosofia que dialoga com a imanência. Inclusive, é importante também lembrar que é uma filosofia materialista. A gente está tratando aqui mesmo de uma metafísica, uma teoria que compreende a realidade, que é materialista. Os estoicos também utilizam para compreender a realidade a ideia de átomos. A ideia grega, não a ideia nossa. Né? Então veja que, mesmo numa concepção que é materialista, de certo modo, mesmo numa concepção, de certo modo não, que eles são materialistas mesmo, mas mesmo numa concepção materialista, mesmo numa concepção de imanência, ainda assim compreendemos o divino. De tal modo que há quem chega a fazer estudos correlacionando o estoicismo como não só uma filosofia, mas como uma espécie de religião ou de semi-religião. Tá? Saindo da teoria que é a contemplação da realidade, a busca em tentar responder o que é a realidade, como podemos conhecer e compreender essa realidade, chegamos na ética, a ética estoica, que vai falar de uma justiça que toma essa ordem cósmica como modelo. Por isto, é importante a gente ter entendido a teoria antes. As filosofias do período helenístico são filosofias práticas, que falam sobre a arte do viver. A filosofia, aqui, serve como remédio para a alma. A felicidade pode ser alcançada por meio do controle das paixões humanas, dizem os filósofos desse período. Aqui falamos de froneses, ou frônesis, que significa a virtude da alma intelectiva que visa moderar as paixões. Esse remédio para a alma consiste em trabalhar as paixões, seja reenquadrando-as ou mesmo suprimindo-as, a depender da filosofia que estejamos abordando no período helenístico. A felicidade pode ser alcançada por meio de práticas que conduzam à tranquilidade, à paz de espírito, à imperturbabilidade da alma, termo que era chamado de ataraxia por eles. Assim, o caminho para a felicidade reside no homem e não fora do homem nas circunstâncias exteriores a ele. Podemos fazer um comparativo com a filosofia de Aristóteles. Estudar ética é indissociável de estudar política para Aristóteles, porque os comportamentos humanos sempre devem considerar a coletividade. O homem é um animal político, de polis, de comunidade. Um animal que vive em coletividade. Aqui, no período helenístico, o homem basta a si, é soberano de si. Podemos, inclusive, pensar que essa mudança tem relação com o período em que viviam. Aristóteles vivia na democracia, onde todos coletivamente decidiam o melhor para a comunidade. Há uma possibilidade de você ser participativo em relação às decisões que irão ser tomadas para o melhor futuro da polis, da cidade em que você está. Claro que vai ter ressalva em relação a essa afirmação, não era todo mundo que podia decidir, mas a ideia em si é essa. Já no período helenístico, a Grécia estava sendo dominada pelo Império Macedônico, posteriormente pelo Império Romano. Então, não era mais possível ao cidadão grego decidir o melhor para a comunidade, decidir entre eles, em conjunto entre eles, o que era melhor para a comunidade, como reagir aos problemas daquela comunidade. Há um império que está te governando. Então faz sentido para ser senhor de si mesmo, ter controle só sobre o que você pode realmente ter controle, já que, politicamente falando, os homens não podem, nessa época, mais decidir pela comunidade deles. Estavam sujeitos às decisões do império que os governava. Por isso que acabam sendo filosofias mais práticas para você lidar melhor com a realidade
que valorizam o controle das paixões, que valorizam ser senhor de si mesmo e pedem para que você fique imperturbável, sereno, tranquilo em relação às situações que você não tem controle, às situações que estão fora de você. Tanto faz a sociedade, a comunidade, o mundo, se você tem boas, se você tem péssimas condições financeiras, tem que saber que a realidade é ordenada, organizada, justa e bela. O que você precisa agora é que a razão orientada, o logos, indique a você o melhor caminho para que você também tome parte nessa ordenação e organização. Você precisa estar em harmonia com o cosmos. E qual o caminho para essa harmonia com o cosmos? A ataraxia, a imperturbabilidade. Reconheça o externo, renuncie a buscá-lo, não sofra por não o controlar, volte-se para si, para o que depende de si, e assim será feliz. O homem nasceu para contemplar e imitar o divino, para replicar em si mesmo esse cosmos e estar em harmonia com o todo através do logos, da razão ordenada. Do amor à sabedoria para a prática da sabedoria, para os estoicos, a morte não é para ser temida, ela é apenas uma passagem, pois somos um fragmento eterno do cosmos. Como é que os estoicos resolviam um problema da finitude humana, da nossa percepção que iremos morrer um dia? O que é que os estoicos falavam sobre o que Luc Ferry chama de salvação? Antes mesmo do nascimento da filosofia, podemos pensar em duas maneiras de vencer a morte, ou pelo menos o temor que temos por ela. A primeira é a descendência, nossos filhos. Continuamos a existir por meio de nossa descendência. Porém, ela irá morrer um dia. Então, não há verdade na salvação pela procriação. A segunda é realizar ações heróicas e gloriosas a ponto de serem narradas. Os heróis gregos até hoje não estão completamente mortos graças às narrativas. Podemos até hoje ler sobre os seus gloriosos feitos. Porém, ainda que muitas vezes grandes heróis podiam mesmo ser vistos como deuses, também não há salvação pela narração do que você fez. Isso é apenas um consolo, ou mesmo uma forma de vaidade nossa. A filosofia pode ser vista como uma terceira forma. Deixa-se de lado a salvação pelo outro, muitas vezes vista nas religiões, para buscar uma salvação por si mesmo. Através do justo exercício do pensamento e da ação, os estoicos dizem que é possível alcançar não a imortalidade, mas a eternidade. O ser humano compreende que a morte não existe verdadeiramente. Ela é a passagem de um estado para outro, não um aniquilamento. Enquanto membros de um cosmos divino e estável, podemos continuar participando dessa estabilidade e dessa divindade. O medo da morte é injustificado porque somos tão eternos quanto o universo. Não cessaremos de existir enquanto fragmentos desse universo. Na morte, não existiremos enquanto nós mesmos, mas seremos transformados e continuaremos fazendo parte dele. Não vamos do ser atual ao não ser, mas nos transformamos para o não ser do ser atual. Não é que você não será mais. Não será mais o que és hoje. Serás outras coisas da qual o universo precisará. Nisto, temos que buscar viver e morrer como deuses, como seres que percebem a ligação privilegiada com o todo, como seres que estão inseridos no seio da harmonia cósmica e conseguem perceber isso. E que assim buscam a serenidade, a consciência de que não somos imortais, mas que jamais deixaremos de ser eternos. Assim sendo, as filosofias da época preocupavam-se menos com os conceitos e mais com exercícios práticos de sabedoria. Então, no estoicismo, isso também acontecerá, tendo em vista o que a gente falou sobre teoria, sobre ética, sobre salvação. E no estoicismo, quase todos esses exercícios têm alguma relação com o tempo. É no tempo que se encontram as angústias do passado e as esperanças do futuro.
E hoje, nesse episódio, vamos tratar de 4 exercícios estoicos relacionados à ideia de salvação. O primeiro exercício fala sobre os males que são o peso do passado e as miragens do futuro. O primeiro exercício é sobre focar no presente. O segundo exercício fala sobre esperar menos e amar mais. Fala sobre a percepção do presente, que não adianta chorar o leite derramado, que não adianta ficar esperando por algo que um dia talvez aconteça, e que é preferível mudar primeiro a nós mesmos do que tentar mudar algo que a gente não tem controle. O terceiro exercício é cultivar o não apego. Se preparar para a impermanência das coisas. E o quarto exercício é nos prepararmos para a catástrofe. Coisas ruins acontecem. A vida acontece, inclusive. E precisamos, mesmo quando acontecerem essas coisas ruins, continuarmos em harmonia. Então, temos 4 exercícios. Certo? O primeiro sobre focar no presente, o segundo sobre buscar em nós mesmos e no presente a ordem, replicar essa ordem e harmonia do universo, o terceiro sobre o desapego ou não apego, e o quarto sobre nos prepararmos para as coisas ruins que a vida irá nos trazer. Bom, então vamos agora um a um. Primeiro exercício, como falei, vai falar sobre os males que são o peso do passado e as miragens do futuro. Apegar-se ao passado e preocupar-se com o futuro te impede de alcançar a plenitude. É necessário aprender a libertar-se desses pesos. É preciso abandonar todo o passado, confiar ao futuro à providência e dirigir a ação presente para a piedade e a justiça. É preciso deixar de habitar o passado e o futuro para focar no presente. Cada um de nós só vive no presente, o resto é passado ou um futuro obscuro. O temor do que virá e a lembrança dos males que passaram não nos dizem mais respeito. Devemos focar no presente. Segundo exercício, esperar menos, amar mais. Pode parecer contraintuitivo, inclusive, mas o chamado para o presente é tão forte aqui que mesmo a esperança é tida como um mal. Hoje é meio que estranho a gente falar de esperança como algo ruim. Mas aqui a gente vê a esperança como algo ruim, tá? E vai ver que por isso, dentro da caixa de Pandora, onde estavam todos os males do mundo que foram libertados pela primeira mulher, a esperança lá estava. A esperança implica algo que nos falta, incentivando uma atenção por conta de um desejo não saciado que pode conduzir à infelicidade, pela percepção de que aquele desejo ainda não foi saciado. A esperança também pode implicar em adiar a busca da felicidade no momento presente, no agora, por conta de promessa de felicidade numa coisa futura. Como a gente vê, muitas vezes nas religiões, sobre a promessa de uma felicidade só depois que a gente morrer. Da mesma forma, a vida boa é uma vida sem apegos. Não adianta chorar leite derramado, como diz o ditado. A vida que os estoicos buscam é uma vida sem esperanças, sem apegos. Uma vida em reconciliação com a realidade, tal como ela é. As ideias de logos e cosmos dos estoicos nos levam a estas conclusões. Liberdade aqui não é fazer o que se quer, mas identificar-se com aquilo que acontece, que lembra a ideia de amor fati em Nietzsche. O amor ao real, tal qual ele é. Como diz um provérbio budista, é preciso aprender a viver como se o instante mais importante da vida fosse aquele que você está vivendo neste exato momento, e as pessoas que você mais contassem fossem aquelas que estão diante de você. Ou seja, ou melhor, repetindo, é preciso aprender a viver como se o instante mais importante da sua vida fosse o que você está vivendo agora, e as pessoas que você mais pudesse contar são aquelas que estão agora diante de você. Livre-se do peso das cargas imaginárias, das dores do passado e dos anseios e preocupações com o futuro. Pode parecer absurda a ideia de amar as coisas como elas são, aceitá-las, entender que o futuro vai acontecer independentemente das suas ações. Uma ideia que
simploriamente pode ser entendida como uma ideia bem fatalista, bastando você só ficar imperturbável quanto a isso, sabendo que tudo ocorreu conforme a harmonia universal, conforme a razão de ser. É bem fatalista mesmo, né? Parece loucura alguém sugerir isso, dependendo. A ideia aqui que está sendo trabalhada é a ideia de esperar menos e amar mais. Ponto. De ter menos esperança e amar mais as coisas como elas são. A ideia que está sendo trabalhada aqui é a ideia de reconciliação. Não com o divino pessoal, mas com o logos impessoal dos estoicos. Podemos lembrar dos momentos, inclusive, para apreender melhor esse conceito, de momentos em que vivemos e que não estávamos dispostos a mudar o mundo ou transformá-lo enquanto estávamos vivendo esse momento. O que a gente queria era amar o momento, experimentar o momento, apreciar aquele momento. Quando você mergulha no mar, quando você contempla o pôr do sol, caminha na natureza, admira-se pela beleza de um céu estrelado, você não fica pensando em melhorar ou corrigir o que você está vendo. Você se põe numa postura de admiração, de amor pelas coisas como elas são. Isso ilustra essa reconciliação que os estoicos estão falando. Torna até mais crível e praticável em relação a nós hoje. O estoicismo, por meio desse segundo exercício que Luco Ferri nos apresenta, está nos chamando para esses momentos incríveis que a gente viveu, que a gente não está disposto a mudá-los e a transformá-los, mas simplesmente vivê-los. O estoicismo está chamando para que possamos multiplicar esses momentos e torná-los tão prazerosos quanto possíveis. É como se ele estivesse chamando a fazer com que toda a nossa vida fosse como aquele momento. É preferível mudar a nós mesmos que a ordem e a harmonia do universo. É o que o estoicismo vai falar. O terceiro exercício é o cultivo do não apego. Já que no estoicismo há um foco no presente e no agora, também é sábio cultivar o não apego. Nada é estável neste mundo, tudo muda, tudo passa. É preciso contentar-se com o presente, amá-lo bastante para não desejar nada além dele, nem lamentar o que não se tem ou o que já se teve. Então, é preciso se preparar para a impermanência das coisas, é preciso cultivar o não apego. Essa ideia, inclusive, é muito utilizada no budismo tibetano e vista mesmo no período pré-socrático, em Heráclito, que dizia que tudo muda, tudo flui. O quarto e último exercício a ser apresentado aqui é a preparação para a catástrofe. Quando ela acontecer, estamos preparados. O tempo passa. Teremos decepções, passaremos por traições, seremos vítimas de injustiça. Falarão mal de nós. Passaremos períodos acometidos por enfermidades. Envelheceremos. Perderemos pessoas que amamos. Seja porque elas nos traíram, seja porque nos viraram as costas, seja porque mudamos de cidade, ou elas mudaram de cidade, porque elas morreram, ou porque um dia nós iremos morrer. A vida acontece. E a vida não é algo que só... A vida não faz com que só aconteçam coisas boas. Esse acontecer da vida também trata de coisas ruins que irão nos acometer. E a gente deve se preparar para o que pode nos levar ao sofrimento. É preciso realizar cada ação da vida como se fosse a última. É preciso estar consciente de que o momento presente passa e não voltará. Que deve ser fruído enquanto dura. Quando mergulhamos no mar, quando admiramos o céu estrelado, quando escutamos a nossa música favorita, quando estamos ao lado da pessoa que a gente ama, principalmente ali no comecinho de relacionamento. Naquele momento, estamos em harmonia com nós mesmos e com o mundo. É como se o presente se expandisse. É preciso que façamos a nossa vida parecer como tais instantes de harmonia e contemplação. É preciso permanecer no presente, sereno, imperturbável, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. É preciso estar preparado para quando esses momentos difíceis chegarem. É preciso saber enfrentar
aceitar esses momentos difíceis, sabendo que eles fazem parte das coisas que não dependem da nossa vontade, mas dependem da nossa vontade continuarmos em harmonia, assim como o cosmos o todo é harmonia. Então aqui a gente viu 4 exercícios estoicos, né? Vimos a ideia de como os estoicos entendem a realidade, por meio do cosmos, por meio do logos, as implicações de como viver perante esse cosmos, de ser senhor de si mesmo, estar em harmonia com si mesmo, entender que tudo tem uma ordem boa, justa, harmônica, e que mesmo um dia, quando a gente se for, continuaremos fazendo parte dessa ordem, não mais como nós mesmos, mas como algo que esse todo estará mais precisando naquele momento. E aí vimos esses exercícios, onde o primeiro deles é sobre viver o presente. O segundo deles é sobre esperar menos, se preocupar menos, se angustiar menos com o passado e amar mais o momento presente. O terceiro é sobre cultivar o não apego. E o quarto é, por meio de tudo que a gente viu, se preparar para quando as coisas ruins da vida nos acontecerem. Então, vimos teoria ética e salvação para os estoicos de acordo com Luc Ferry. Ele apresentou, inclusive, exercícios práticos para a vida, verdadeiros remédios para a alma. O estoicismo surge num período em que os gregos se percebiam não mais como animais políticos, mas como animais cosmopolitas. Cosmopolita é a palavra que une cosmos e política, né? Numa só. No caldeirão cultural, que era o período helenístico, onde se deparava constantemente com outras culturas, sejam ocidentais e mesmo orientais, nada mais natural do que se perceber como cidadão do mundo, como um habitante do cosmos. Existem relações que podem ser estabelecidas entre o período em que o estoicismo surgiu e os dias de hoje. E talvez por isso ele está tão em alta, inclusive. Claro que, na maioria das vezes, a gente vê uma versão bem mais light do estoicismo, sem essa fundamentação que a gente viu aqui, e mesmo outras, e que ignora muitos pontos fundamentais dele, alguns, inclusive, muito importantes, em prol de objetivos de produzir mais quando se palestra sobre estoicismo numa empresa, por exemplo. Aqui é curioso porque se a gente viu que um dos exercícios é não esperar por algo que a gente não sabe se vai acontecer, focar no presente, a gente vai produzir mais agora, da melhor forma possível. Mas a gente não tem controle sobre, por exemplo, se as vendas serão melhores ou não, né? Se o cliente vai levar ou não. A gente só faz o nosso melhor. Então isso meio que fica em contrassenso em relação a bater meta, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê ideias que são ideias que para nós são impossíveis, né? Histórico demais para o nosso gosto, como perceber que se tudo é impermanente, as pessoas que nós amamos também são, como nossos pais, nossos filhos, as nossas esposas, nossos maridos, enfim. E como a gente eles estão fora de nós, né? Não estão sob nosso controle, e a gente também se desapegar deles. E é difícil a gente pensar em algo assim, né? A gente está apresentando, por isso que eu trouxe os exercícios de um modo mais passível de ser praticado. Ainda assim, eles são bem difíceis, ainda são bem complicados de serem realizados no dia de hoje, né? Essa ideia de focar no presente, ok, né? De esperar menos sobre coisas que talvez aconteçam ou não, se preocupar menos com o futuro, ficar se afligindo por conta do que passou, né? Ele, de certo modo, nos convida a nos livrar das cargas que o passado e o futuro podem nos colocar nas nossas costas, né? A fazer com que estejamos sempre serenos, tranquilos, em harmonia, imperturbáveis, independentemente do que nos suceda, né? A gente até pode pensar em, gente, numa situação de estresse, tenta pelo menos respirar, né? Tenta pelo menos manter o controle, já é um começo. A perceber a impermanência das coisas e cultivar o não apego, saber que tudo passa,
e se preparar para quando as coisas passarem ou para quando coisas ruins nos acontecer. E que quando isso acontecer, quando essas coisas ruins acontecerem, quando as coisas que a gente ama passarem, a gente se mantenha em harmonia dentro do possível, né? E fato é que algumas formas que o estoicismo está nos trazendo não são fascinantes. E principalmente a forma que ele lida com a morte. A que vai surgir logo após o estoicismo, inclusive é concomitante o último período do estoicismo, é bem mais fascinante, bem mais elegante, porque não dizer elegante, né? Enquanto no estoicismo perdemos a nossa pessoalidade e nos dissolvemos no mar do cosmos, né? Bem, o nosso corpo vai ser decomposto e as substâncias, as coisas que nele havia vão ser utilizadas pela natureza, né? Enfim. Não tem pessoalidade mais, né? Bem impessoal esse futuro para nós. E a gente meio que não quer se perceber como deixando de existir. O cristianismo, quando surge, substitui essa visão estoica, né, que acaba sendo a visão mais dominante, de certo modo, nesse período, promete a nossa continuidade individual. Promete que continuaremos próximos às pessoas que nós amamos. E num paraíso. Claro que eu estou simplificando, claro que tem coisas que necessitam ser feitas, posturas que precisam ser tomadas para que esse futuro ocorra, né? Mas, querendo ou não, é muito mais fascinante a ideia de que, olha, isso aqui está nos convidando a saber que tudo passa e que um dia deixaremos de existir, que não mais teremos contato com as pessoas que nós amamos, com as coisas bonitas que a gente viu. A gente simplesmente vai passar, vai continuar eterno, como o todo é eterno, porque somos parte do todo, mas não imortais. Aí aparece uma outra coisa. Olha, você vai continuar existindo e num paraíso junto com as pessoas que você ama, feliz. É muito mais fascinante. E isso faz com que, para o Luc Ferry, seja muito mais vantajoso ir para o cristianismo, segundo o Luc Ferry, tá? Então, o nosso próximo episódio será, que tratará do Aprender a Viver do Luc Ferry, será sobre o cristianismo. Não vai ser o próximo, já estou avisando. Não vai ser o próximo, vai ser mais ou menos como foi do último episódio para esse. Mas certamente até lá teremos outros episódios tão legais quanto foram os outros que a gente não tratou desse livro aqui, tá? Obrigado por escutar até aqui e até o nosso próximo encontro.